Fala galerinha, estamos aqui de novo para resolver mais uma questão. A ideia é a gente sair resolvendo, conversando aqui sobre a prova, mostrando como é que a prova está cobrando aí as questões e ajudar vocês aí, né, fazer um acompanhamento, uma espécie de acompanhamento com vocês aí para auxiliar na prova do PAS, tá? Eu estou aqui com a prova de 2018 ainda. Se você assistiu nossa aula 1, nossa aula parte 1, lá tem um link para baixar a prova, tá bom? Então, corre lá na nossa aula 1. Se você não assistiu, aproveita, assista essa aula lá, baixa a prova de 2018 e vem para cá, vem comigo para a gente resolver essa questão. Essa questão aqui, ó, eu trouxe aqui, na verdade, 3 questões. A prova de 2018, ela trouxe lá no final 2 obras, tá? 2 obras muito bacanas. Uma delas foi Nefertiti e a outra foi o Partenon, tá? Uma na Grécia e outra no Egito. Aí foram várias questões que apareceram aqui, mas eu quero resolver com vocês as 74, 75 e 76, tá? Então, olha só, a 74 fala bem assim, ó: o mármore, material construtivo de grande resistência, foi utilizado pela civilização grega na construção civil, na pavimentação de vias e em esculturas, por ser abundante nas regiões dos Balcãs e do Cáucaso, pertencentes ao território da Grécia atual. Pessoal, quando você pegar um item de certo ou errado como esse, um item tipo A, muito cuidado nas informações que o item está trazendo. Por exemplo, a cada vírgula que ele coloca, fique de olho, tá? Analise cada sintagma desse, cada trecho desse e avalie cada pedacinho, porque se você encontrar um furo em um deles, já está todo errado, o item vai estar todo errado, tá? Então esse primeiro, ele fala bem assim que o mármore é um material de grande resistência. Sim, tem resistência, apesar que o granito, dependendo do que for, ele tem mais resistência. Aí o que foi falado aqui? Que ele é de grande resistência e foi utilizado pela civilização grega na construção civil. Ponto. Até aí beleza, porque o próprio Partenon, ele é um exemplo disso, tá? Aí, até aqui, perfeito. Então essa primeira informação, ok. Na pavimentação de vias e em esculturas, por ser abundante nas regiões dos Balcãs e do Cáucaso, tá? Então ele falou que foi utilizado na civilização grega, na construção civil, nas pavimentação de vias e esculturas, por ser abundante. Bem, de fato, as esculturas em várias edificações, eles trabalharam com o mármore, tá? Pavimentação de vias, se a gente for pensar só na Grécia, andei até dando uma pesquisada, não é muito comum você encontrar registros, né? Alguém afirmando que as vias, nós tínhamos vias ali com mármore, tá? E sim com outras pedras, com granito, por exemplo, com as pedras mais resistentes. Mas vamos engolir aqui e vamos falar que sim, beleza. A gente encontrou em algum lugar realmente falando isso aqui, tá? Aí ele falou que em esculturas, por ser abundante nas regiões dos Balcãs e Cáucaso. Realmente, tá? Balcãs e Cáucaso tem bastante, tá? Tinha bastante. Até aqui, então, vamos considerar aqui, belezinha, tá? Agora, essa última parte aqui, ele fala bem assim, ó: pertencentes ao território da Grécia atual. Então, ele está se referindo a esses 2 caras aqui, ó. Essa região aqui, ó, essas 2 regiões, ele está falando que pertence ao território grego atual, tá? Na Grécia atual. Bem, pessoal, o que a gente tem aqui? É uma pergunta, esse finalzinho é mais aqui uma geografia, né? A região dos Balcãs, de fato, ela engloba a Grécia, tá? Então, assim, a Grécia pertence a essa região ali, então tem uma ligação entre elas, tá? Elas estão do mesmo lado ali. Então, aqui, tudo bem. Mas o Cáucaso, ele fica do outro lado, tá? Se você pegar o mapinha, pesquisa na internet aí os Balcãs e o Cáucaso, a região do Cáucaso. Lá vocês vão ver que ela está mais próxima da Rússia e da Turquia, tá? Então, essa informação aqui, na minha percepção, né, ela é que deu uma pecada aqui, porque o Cáucaso não pertence à região da Grécia atual. No passado, houve toda aquela divisão e tal, até que ali meio que estava mais próximo ali. Mas hoje, na Grécia atual, na região ali da Grécia atual, o Cáucaso não está. A região do Cáucaso está mais distante um pouco, está do outro lado ali. Então, na minha percepção, isso tornaria esse item errado, conforme foi mesmo o gabarito, tá? Eu não consegui ver erro nos itens acima, eu vi erro no de baixo, nesse item aqui. Até alguns questionaram essa questão da pavimentação das vias, mas aqui eu achei a última informação mais errada do que a primeira, tá? Então, a questão do Cáucaso aqui, ó,
é que seria o erro, tá? De falar que pertence à Grécia atual. O 7.5, ele veio falando aqui, ó, como observado na escultura de Nefertiti e no Partenon, então aqui, ó, Nefertiti, né, e no Partenon, as artes podem apresentar diferentes funções em razão de mudanças nas necessidades objetivas de determinada sociedade. Pessoal, isso aqui está correto, tá? Uma das finalidades aí da arte, a arte acompanha justamente os anseios da sociedade mesmo. Na verdade, através da arte, a gente consegue entender a sociedade. Então, Nefertiti, quando a gente faz a análise da Nefertiti, a gente passa a entender como é que a sociedade ali, então, se apresentava. A mesma coisa o Partenon, que é um dos símbolos aí, né, da democracia, essas coisas assim. Então, a arte, ela está sim relacionada e ela apresenta diferentes funções também em razão das mudanças nas necessidades objetivas de determinada sociedade. Então, você vai ter a arte com um determinado perfil uma época, com outro perfil na outra época, a depender da função e da razão dessas mudanças, do contexto histórico ali daquela época, tá? Então, não vi nada muito contrário aqui ao que o item foi colocado, não. O que o item colocou, não. Já o 7.6, ele vem falando assim, ó, ao trabalhar com as formas, a produção artística em artes visuais prioriza as regras e os dogmas da religião, em detrimento dos materiais utilizados. Então ele está dizendo aqui que a pegada então de se trabalhar com formas e a produção artística em artes visuais prioriza as regras e os dogmas e deixa de lado os materiais, ou seja, não tem uma preocupação tão forte com os materiais e a pegada maior é priorizar as regras e os dogmas da religião. É justamente o contrário como a gente vê em vários momentos históricos, tá, pessoal? O material utilizado é que é a pegada do momento para você traduzir o que está escrito em cima. Então, priorizar regras e dogmas em detrimento dos materiais não é o que ocorre quando a gente começa a estudar essas esculturas, principalmente da obra do Paizum, essas obras aí do Paizum. Então, na verdade, ou é associado, ou há ali uma associação, né? Observa-se isso junto, ou o material utilizado, né? Ele é que dá o significado ali, ele é que dá o diálogo, a pegada que o pessoal quer, tá? Para poder encaixar dentro das regras, né? E dos dogmas ali. Então, na verdade, o material em si é que é a referência ali. Tá? Então você vai ter momentos históricos aí que várias esculturas, várias coisas da arquitetura lá, vários monumentos ali, a moda era mármore. Você vai ter em outro momento histórico que a moda era outro tipo de material. Então, priorizar as regras e os dogmas em detrimento dos materiais utilizados não está correto, tá? Então, esse em detrimento aqui, ele deu uma complicada na questão, né? E esse detalhe também de priorizar aqui, ó, né? Priorizar uma coisa em detrimento da outra, isso tornou esse item aqui, então, errado, tá? Então, 3 questõezinhas aqui para a gente poder entender um pouco mais de como a prova ela trouxe isso para a gente, tá? Trouxe esses itens, essas obras. Perceba que não basta saber o que é a Nefertiti, o que é o Partenon. Você tem que estudar muita coisa, assim. Faça um trabalho de pesquisa mesmo e descubra os detalhes. Descubra, o Partenon era de mármore? Beleza. O mármore como é? De onde vem? Que região que tem mais? Nefertiti, quem foi? Por que ela foi representada? E o que tinha ali naquele contexto onde ela viveu? É assim que você estuda para o PAS, tá? Eu espero que eu tenha ajudado vocês. A gente continua, eu vou selecionando aqui algumas questões aleatoriamente e com isso a gente vai resolvendo as provas e vai conversando, tendo esse bate-papo aqui para te ajudar a entender melhor de que forma você vai encarar as questões. Beleza? Falou, gente. Até mais.